Vamos obter aqui a chamada derivada direcional. Prof, como é que eu faço isso? Basta você saber obter um vetor gradiente. Mura, eu não sei obter um vetor gradiente. Então, eu vou revisar. Primeiro, você vai chegar bem aqui. Vai obter o nosso vetor gradiente. Se o seu objetivo é calcular a derivada direcional, fera, você tem que saber obter o vetor gradiente. Esse símbolo aqui, triângulo invertido, o operador aqui, del, esse cara é o meu gradiente aqui, ó, gradiente de f em um ponto P. E quem é o gradiente? Ele é formado pelas derivadas parciais. Derivada de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y. Ah, meu professor não coloca assim, não. Ele coloca tipo um D redondo, né? Um D aqui, invertido, essas paradas assim, um D redondo, né? Um 6 ao contrário. É a mesma coisa, é a derivada parcial. Então, aqui eu vou ter que derivar a minha função f. Primeiramente, está aqui a função f. Pega a visão, pega a visão. Está aqui a função f. Eu vou derivar essa função f em relação a x. Quando eu falo que vou derivar em relação a x, o x é a minha variável. E se aparecer y? Eu dou tratamento de número para ele. Eu faço assim, ó. Derivada em relação a x. Derivada de x é 1. O y na segunda saiu. 1 vezes y na segunda dá y na segunda. Mais, aqui, derivada de x a terceira y em relação a x. Ah, o 3 vai para frente, diminui uma unidade. E o y saiu, como a ordem dos fatores não altera, ou seja, você só deriva o x. E o y fica lá, porque ele é número, você não vai mexer nele. Coloque aí uma vírgula, por favor. E agora eu vou fazer a derivada parcial em relação a y. Derivada de x, y na segunda. O x saiu. Derivada de y na segunda, 2y. Como a ordem dos fatores não altera, 2xy. Mas, eu vou derivar em relação a y agora. Derivada de y é 1. O x ao cubo saiu. Então, ficou apenas x ao cubo aqui. Então, aqui eu tenho as chamadas derivadas parciais em relação a x, em relação a y. Isso é chamado de vetor gradiente, formado por essas derivadas parciais. Mas o prof facilitou um pouco a sua vida, pela nossa amizade, e eu te dei um ponto P aqui. Esse ponto P, o primeiro cara que aparece é o x e o segundo é o y. Então, você vai substituir. Você vai fazer assim. O meu vetor gradiente, coloque aí. No ponto 2 e 0 será, no lugar do x, você vai colocar o 2 no lugar do y, 0. Vai ficar assim. 0 a segunda, mais 3 vezes o x, que é 2 a segunda, vezes o y, que é 0. Vírgula. Do outro lado, eu vou ter 2 vezes o x, que vale 2, que multiplica o y, que é 0, mais o x, que é o número 2, ao cubo. E dessa maneira, a gente vai fazer as contas. Esse primeiro aqui, pelo poder da fé que a gente tem, deu 0. Esse segundo aqui vai zerar, vai ficar apenas 8. Em resumo, eu tenho 0 bem aqui, que foi o primeiro cara, e o segundo vai dar 8. E dessa maneira, você tem aí o vetor gradiente. Vetor gradiente 0 e 8. Legal? Show de bola? Sim, professor, legal, já sei o vetor gradiente. Então, você já sabe 1/3 da resolução. Agora, segunda parte da questão. Calma que eu vou te dizer por quê. Toda vez que perguntar derivada direcional, tem que saber primeiro achar o vetor gradiente. Depois vai saber o meu vetor unitário. Como é que eu faço para achar o vetor unitário? Meu professor não chama de vetor unitário, ele chama de versor. Mesma coisa. Esse vetor unitário é o vetor que tem a mesma direção e sentido desse cara bem aqui, só com uma diferença, tamanho igual a 1. Para você achar esse vetor unitário, primeiro você vai chegar aqui, vai obter um módulo do nosso vetor U. Como é que eu faço o módulo do vetor U?
Raiz quadrada de cada 1 elevado à segunda. Mas, professor, não entendo essa história aí, 6i menos 8j, o que é isso? Calma, isso aqui é apenas 6 e menos 8. Esse meu vetor bem aqui, 6 e menos 8. E só está em uma outra notação, mas é a mesma coisa. Quem está com i é o x, quem está com j é o y. Então, é o vetor 6 e menos 8. Vamos lá. 6 à segunda mais menos 8 à segunda. Professor, por que elevar a segunda? Porque é assim que você obtém um módulo do vetor. A raiz quadrada de cada 1 elevado à segunda potência. Aqui a gente vai fazer as contas. Posso confiar em você? Pode, então vai dar 10. Ah, eu buguei porque deu 10. 6 à segunda, 36. Menos 8 à segunda, mais 64. Somando, vai dar 100. E a raiz quadrada deu 10. Tá bom? Então, faça aí. Faça devagar, se você quiser. Faça, só não vai... Não deixa o inimigo te usar nessa hora. Tá doido para fazer besteira. Né? Tá doido para chegar assim, professor, por que eu não pachaco bem aqui, pachaco por aqui? Porque você quer acertar a questão. Você não quer errar, né? Você não quer virar meme, né? Você não pode cortar, porque é uma soma. Primeiro você resolve as potências, para depois somar. Não vai fazer essa besteira de pachacar. Não faça isso, por favor. Show de bola? Agora você vai ter que achar o meu vetor unitário. Como é que eu acho o meu vetor unitário? O meu vetor U unitário? Fácil. Rapidola, como se diz. Para achar o nosso vetor unitário, basta você pegar o vetor original, que vale 6 e menos 8, e dividir pela norma dele. Fala norma é o módulo. Pelo módulo dele, que é 10. Eu divido cada um por 10, eu separo 6 décimos e menos 8 décimos. Aqui está o vetor unitário. Murá, eu posso fazer uma simplificação? Pode, mas não há necessidade. Deixa para o final, esse é o vetor unitário. Já tenho 2/3 da questão aqui. E para finalizar, eu venho para a derivada direcional. A derivada direcional é esse símbolo, derivada de f na direção do vetor u em um ponto P. Derivada direcional, por quê? Porque é uma derivada que você escolhe a direção, e a direção é o meu vetor u. Você pode simbolizar também dessa maneira, bem aqui. Você pode fazer o Danphy. Danphy, derivada, assim, ó, Danphy. Derivada de f na direção do vetor u em um ponto P. O importante é que você não pode esquecer que essa minha derivada vai ser o meu vetor gradiente, que eu achei. Posso até escrever aqui, vou escrever um pouquinho mais. É o vetor gradiente no ponto vezes o vetor unitário. O unitário está aí. Só que eu tenho na nossa questão meu vetor gradiente 0 e 8. Está aqui o vetor gradiente. E cadê o meu vetor unitário? Está bem aqui o vetor unitário. 6 décimos e menos 8 décimos. Uma outra revisão importante é você saber que esse símbolo aqui, esse vezes, esse pontinho, não é uma multiplicação qualquer. Esse pontinho bem aqui, eu exagerei agora, esse pontinho bem aqui é chamado produto escalar ou produto interno entre dois vetores. E esse cara vai ser o primeiro com primeiro e segundo com segundo. Assim, filhão, o meu Danphy, a derivada de f na direção do vetor u, no ponto. Cadê o ponto? 2 e 0. Esse cara será feito assim. Vou até marcar para você. Esse com esse e esse com esse. Primeiro com primeiro, mais segundo com segundo. É assim que você faz o produto interno. 0 que multiplica 6 décimos, mais 8 que multiplica menos 8 décimos. Aqui você pachaca. Esse cara vai dar zerote bem aqui, ó. Esse cara é 0. 8 vezes menos 8, menos 64. Aqui embaixo tem 1 subtendido, 1 vezes 10 é 10. Em resumo, nós acabamos a questão.
a derivada de f na direção do vetor u no ponto 2 e 0 é menos 6,4. Essa é a nossa derivada direcional. Show de bola? Eu espero que você tenha entendido. Só para confirmar, se realmente você entendeu, você vai fazer o seguinte aqui. dv. Você vai mudar a função. O resto eu quero que permaneça a mesma coisa. Eu vou mudar a função para você aqui. Chamar de f de xy igual a x à segunda y. Vou colocar aqui mais um 2xy. Então, dever de casa, coloque aí nos comentários qual a resposta. O P continua o mesmo, o U continua o mesmo. Eu só mudei a função. Tá? Coloca aí nos comentários. Até a próxima. Rapidola. Epa, não vai embora. Gostou dessa aula? Quer assistir mais conteúdo? Você tem aqui no canal Rapidola. Assista a nossa próxima aula aqui e nunca esqueça, deixa sempre seus comentários aí, seu joinha e sempre divulgue aqui o seu canal Rapidola.